Lembra daquela sensação? Você terminava de ver um filme e, de repente, sentia que podia conquistar o mundo. Tudo o que precisava era da trilha sonora certa e de uma série de exercícios que pareciam ter sido inventados por um super-herói. Se essa memória te arrepia, você está no lugar certo. Fica comigo e se inscreve no canal porque hoje vamos viajar no tempo e desvendar por que as cenas de treino dos anos 80 e 90 eram tão mágicas e por que todo mundo, inclusive eu e você, tentou copiar aqueles movimentos impossíveis. Quem não se lembra de Rocky Balboa? Muito antes das academias modernas, ele nos mostrou que tudo o que você precisava era de determinação. A imagem dele correndo pelas ruas da Filadélfia, com cidadãos comuns torcendo por ele, ou subindo aquela escadaria icônica, não era apenas sobre exercício. Era sobre superar limites, sobre a luta do homem comum contra as adversidades. A música Gonna Fly Now não era só um som de fundo. Era o hino da nossa própria superação. A gente ouvia e sentia no peito a vontade de vencer. Rocky nos ensinou que o mundo é a sua academia. Ele socava carcaças de carne num frigorífico, corria na neve, fazia flexões com um braço só. Eram cenas brutas, quase primitivas. A montagem não mostrava apenas um atleta ficando mais forte. Mostrava um homem forjando seu espírito no fogo da dificuldade. E nós, em casa, tentávamos imitar. Quem nunca correu no lugar enquanto ouvia a trilha sonora, socando o ar e se sentindo o próprio campeão italiano? Aquilo era mais do que um filme. Era uma injeção de pura motivação. Mas não era só o Rocky. Os anos 80 e 90 foram a era de ouro dos heróis de ação que se preparavam de maneiras absurdas e inesquecíveis. Pense em Karate Kid. Daniel LaRusso não estava apenas encerando carros e pintando cercas. Ele estava aprendendo a essência do karatê através da disciplina e da repetição. Encerar, polir cada movimento era uma lição de vida. O Sr. Miyagi transformou tarefas chatas em treinamento de artes marciais de alto nível. Era a prova de que a maestria não vinha de equipamentos caros, mas da dedicação aos fundamentos. A cena final, com um golpe da garça, é o ápice dessa jornada. Aquele movimento que parecia impossível se tornou o símbolo de que, com um mestre certo e a mentalidade correta, até o mais improvável dos golpes pode te levar à vitória. E o que dizer de Jean-Claude Van Damme em O Grande Dragão Branco? A preparação de Frank Dux era quase mística. Ele praticava o DMAC, o toque da morte, quebrando o tijolo de baixo numa pilha sem tocar nos de cima. E claro, a cena lendária do espacate entre duas árvores. Aquilo era desumano. Era poético, era visualmente espetacular. A montagem mostrava seu mestre Wu forçando a limites extremos, amarrando-o em posições dolorosas para aumentar sua flexibilidade e resistência. Não era sobre levantar peso, era sobre dominar o próprio corpo e a própria dor. A mensagem era clara. A verdadeira força vem de dentro, da capacidade de suportar o que os outros consideram impossível. Nós assistíamos e pensávamos: se ele consegue fazer aquilo, o que me impede de tentar algo difícil na minha vida? Essas montagens de treino funcionavam como um atalho emocional. Em apenas alguns minutos, com cortes rápidos e uma trilha sonora pulsante, víamos uma transformação completa. O herói começava fraco, desacreditado, e terminava como uma máquina de combate, pronto para o confronto final. Era uma evolução instantânea que nos cativava. A música tinha um papel fundamental nisso. Pense em I Have the Tiger, do Survivor, ou You're the Best, do Joe Esposito. Essas canções não eram só música, eram a catarse. Elas narravam a jornada de superação, o suor, a dor e, finalmente, a glória. A combinação da imagem e do som criava uma experiência poderosa, quase hipnótica. Outro exemplo marcante é o de Comando para Matar, com Arnold Schwarzenegger. A cena de abertura não é bem uma montagem de treino, mas mostra a vida de John Matriz. Ele está carregando um tronco de árvore gigante no ombro, como se fosse uma mochila, serrando madeira com uma força absurda. Tudo isso enquanto cuida da filha. Isso estabelecia o personagem não apenas como um soldado de elite, mas como uma força da natureza. Era um tipo diferente de inspiração. Mostrava que a força não era algo que se ligava e desligava na academia, mas um estado constante de ser. Ele era forte
porque vivia de forma intensa. E não podemos esquecer das mulheres. Flashdance trouxe uma perspectiva diferente. Alex Owens não era uma lutadora, mas sua paixão pela dança era sua luta. As cenas dela treinando eram cruas e cheias de energia. Ela corria no lugar com uma intensidade frenética. Praticava seus movimentos exaustivamente em seu loft industrial. A música, Maniac, capturava perfeitamente essa obsessão, essa dedicação total à sua arte. Era sobre a busca implacável por um sonho, e o treinamento era a expressão física dessa busca. Ela nos ensinou que a paixão é a maior fonte de energia que existe. Essas cenas eram mais do que apenas entretenimento. Elas eram narrativas de empoderamento condensadas em poucos minutos. Elas nos diziam que não importava onde você começava. O que importava era a jornada. O suor, a dor, o esforço diário. Tudo isso era romantizado e transformado em algo belo e inspirador. Era a promessa de que o trabalho duro sempre compensa, de que a disciplina pode transformar qualquer um em um vencedor. Por que isso ressoa tanto conosco até hoje? Porque no fundo, todos nós temos nossas próprias escadarias da Filadélfia para subir, nossos próprios golpes da garça para aperfeiçoar. A vida real não tem cortes rápidos nem trilha sonora épica, mas a luta é a mesma. Essas cenas nos lembram do poder que existe dentro de nós, da nossa capacidade de superar desafios, de nos reinventarmos. Elas nos deram um roteiro visual para a superação. Quando enfrentamos algo difícil, lembramos de Rocky não desistindo, de Daniel San encontrando equilíbrio, de Frank Dux suportando a dor. Essas imagens estão gravadas na nossa memória cultural e emocional. Elas são um lembrete constante de que a grandeza não é um dom, mas uma conquista. É por isso que, mesmo décadas depois, ainda nos emocionamos. Porque aquela centelha de inspiração que sentimos quando éramos crianças ainda está aqui. A vontade de ser mais forte, mais rápido, melhor. Isso nunca morre. Os filmes nos deram o sonho, a fantasia. E mesmo que a gente não consiga fazer um espacate entre duas cadeiras, a lição permanece. O esforço vale a pena. A luta te define. E com a trilha sonora certa, você pode sentir que consegue voar. Obrigado por me acompanhar nessa viagem nostálgica. Se você também já tentou socar o ar ao som de Eye of the Tiger, deixe seu comentário contando sua história. E se ainda não fez isso, se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como este. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!